O ganho é o primeiro ajuste de volume que nós temos aí dentro de uma mesa de som. Ele é o responsável por fazer a pré-amplificação. O que é isso? O sinal, uma vez que ele sai aqui do microfone, ele tem uma energia bem pequenininha, né? Ele vai trafegar aqui pelo cabo, vai chegar na mesa, e aí o responsável por trazer esse volume, esse primeiro amplificação, é o ganho. Então ele é o responsável por deixar o som legal, sem saturar e também sem ficar baixo demais. Então a gente tem que ajustar como na mesa aqui. Vamos lá. Primeira coisa, toda mesa digital ela tem o que a gente chama de Select. Select é para a gente dizer qual o canal que a gente quer trabalhar. Obviamente nós temos aqui bancos que vão aí até 32 canais. Então eu tenho que dizer que eu quero trabalhar com o canal número 1. Então eu vou selecionar aqui o canal 1. Então todos esses recursos que eu começar a mexer agora aqui na parte de cima desse console, eu estou trabalhando específico aqui no canal número 1, beleza? E aí, agora nós temos que apertar um outro botãozinho, esse botãozinho que chama solo, ou dependendo da mesa, ele também pode ser chamado de PFL, ou seja, Pre-Fader Listen, ou seja, ele tem duas funções. A primeira é trazer uma pré-escuta, ou seja, nós podemos ouvir esse canal no fone de ouvido do técnico. No caso dessa mesa, ela tem duas saídas, fica uma saída aqui na direita e outra saída aqui do lado esquerdo. Nós temos o controle de volume aqui em cima na parte superior da mesa. Então, esse solo ele vai jogar o sinal desse microfone, desse canal 1, para os fones de ouvido, no caso do técnico, beleza? E a segunda coisa que ele vai fazer, ele vai ativar a monitoração de áudio aqui em cima. Tá vendo isso daqui, ó, que começou a subir, ou seja, começamos a ter uma modulação. O que é isso? A mesa ela tá percebendo que está chegando o sinal. E quando a gente fala de sinal de áudio, volume, nós temos o que a gente chama de decibel. Por isso que aqui nós temos uma escala de decibel. Eu já vou deixar aqui uma curiosidade, uma pergunta para vocês. Quem souber responde aí no chat. É o seguinte, por que na mesa de som os decibéis eles são negativos? Você já parou para pensar nisso? Por que não é tipo de 0 a 5, 10, 20, 30? Quando a gente olha, por exemplo, numa caixa de som, né? Você vai ver lá o SPL, o nível de pressão sonora, a gente tem lá uma numeração em decibéis, por exemplo, 100 decibéis, 130 decibéis. Mas e aí, por que na mesa de som ela é negativo? Toda mesa que você olhar, você vai ver lá 0, menos 1, menos 5, menos 10, menos 15, menos 20, até menos infinito, como a gente pode ver aqui, ó. Quem souber, responde no chat, quero ver. Se você souber, bota a resposta. Se você não souber, escreve aí, eu não sei, beleza? E se você quiser saber, dá aquele like aí pra eu responder. Se tiver 20 likes, eu vou responder aí nessa live, beleza? Então vamos lá. Apertei aqui o solo e aí ele começou a dizer que tá chegando o sinal, porém esse sinal tá baixo. Como é que eu sei que o sinal tá alto ou o sinal tá baixo? O ideal para mesas digitais, nesse caso, é a gente ter uma modulação aqui em menos 12 decibéis, certo? Então eu tenho que girar esse ganho, eu tenho que aumentar ele para que ele possa amplificar mais esse sinal e esse áudio ele começar a chegar ali em menos 12 decibéis. Então só para você ver, eu tô falando aqui próximo do microfone, tá bom? E aí agora eu vou começar a aumentar aqui o ganho. E olha só, você vai perceber que ele vai começar a aumentar esse volume e vai chegar ali, por exemplo, a menos 12 decibéis, certo? Por que a gente está modulando ali? Para ter uma margem de segurança. Por exemplo, eu vou falar um pouquinho mais alto aqui, ó. Ei, na verdade eu nem falei tão alto, eu só projetei um pouco mais a minha voz e você já vê que o quê? O sinal chegou lá em menos 2 decibéis. Então já chegou bem mais forte. Essa margem de segurança que nós temos é justamente para evitar a saturação do áudio. Sabe quando você está ouvindo um microfone, um áudio, ele está ali saturado, ele está distorcido, ele está um áudio ali que realmente, sabe, como se tivesse um alto-falante com problema, meio que estragado, aquele som rachado? É isso, quando a gente tem um sinal muito forte, ele passa de 0 decibéis ali, a mesa de som ela começa a não interpretar aquela onda sonora. Então aquele sinal que era para ser redondinho assim, uma onda senoidal bem bonitinha, ele começa a ficar quadrado, porque a partir daquele ponto de 0 ali ele não vai reconhecer mais. E aí a gente vai ter a saturação. E para evitar isso, nós modulamos o áudio aqui, o sinal de entrada, tá bom? Esse é um sinal de entrada na mesa, em menos 12 decibéis. Então,
Aí a gente cria essa margem de segurança. Por exemplo, o músico foi lá, tá tocando uma bateria, tá tocando uma guitarra, ou um instrumento, ou tá cantando, e de repente ele fala um pouquinho mais alto, projeta um pouco mais a voz, bate mais forte no instrumento, enfim, você não vai ter ali a saturação do áudio. Por isso que a gente faz essa modulação aí em menos 12 decibéis, beleza? Então, só por uma característica mesmo de aprendizado, eu vou colocar mais aqui volume. Você vai perceber que acendeu aqui um botão, um LEDzinho, né, vermelho, ó. Clipe. Esse clipe quer dizer que está tendo uma saturação do áudio, ou seja, está distorcendo, o sinal está sendo amplificado demais e nisso a gente pode ter essa distorção do áudio, tá bom? Então tem até aqui um nívelzinho colorido para facilitar a sua vida. Então verde tá legal, laranja você já tá numa situação ali meio que de risco, né? E o vermelho é porque a coisa tá feia. Então assim, se você chegou na mesa de som, olhou lá, tá tudo batendo no vermelho, pode ter certeza que tem coisa errada, tá bom? Então tá aí já a primeira dica. Outra dica muito interessante, vocês perceberam que eu não abri os faders para poder fazer esse ajuste? Ou seja, todos os faders aqui, esses faders eles controlam o volume que vai sair da mesa. E eles estão o quê? Fechados. Justamente porque numa passagem de som, pode acontecer que os músicos ainda devem estar plugando os instrumentos, ou o microfone pode estar desligado. Tem alguns microfones que tem uma chavinha ali, né, de liga e desliga, um on-off, ou então, por exemplo, um sem fio. E aí o que acontece? Você como técnico está checando aqui os canais, está vendo se está tudo chegando legalzinho, e aí você está aumentando o ganho, aumentando, e aí você fala, poxa, eu tô com o fader aberto. E aí o que acontece? Às vezes o músico não plugou o instrumento, aí de repente ele vai lá e pluga o instrumento. O que acontece? Além de dar aqueles pipocos na caixa de som, aqueles pode dar microfonia, pode queimar o alto-falante. Então assim, pode estragar todo o seu sistema de áudio, inclusive queimar o canal. Se por exemplo chegar um sinal muito forte, pode ser que queime todo o circuito eletrônico que a gente tem aqui dentro. Por isso que você não vai fazer isso com os faders abertos, sempre o que? Fechado, beleza? Então, se você quiser checar se o som tá chegando legal, você vai colocar o fone de ouvido, beleza? E vai ouvir só no seu fone de ouvido, mas você não vai abrir isso para as caixas de som. E aí, o que acontece? Beleza, ajustamos aqui, regulamos lá o nível, o pico, né? O ponto mais alto ali batendo em menos 12. E agora, Paulo, como é que a gente faz para poder tirar som dessa mesa de som digital? Uma coisa incrível é que é simples. Muita gente acha que é complexo ou que é muito difícil tirar som de uma mesa digital, mas não, ela segue a mesma lógica de uma mesa analógica. Nós ajustamos o ganho. Nós temos aqui o fader do canal 1. Se eu abrir o fader do canal 1, beleza? Eu já vou estar mandando esse sinal para quem? Para o master, que pode ser chamado de LR. Engraçado que aqui na X32, aqui embaixo, ela está escrito man, de master, né, de geral, enfim, e aqui em cima fica LR. Então assim, dependendo da mesa pode ter outras nomenclaturas, como você pega às vezes uma Yamaha, tá lá como estéreo também. Então, enfim, é o último canal, sempre é o da direita ali, é o canal que é o master, ele controla todos os outros canais aqui. Pra gente poder tirar som, é simples, basta abrir o canal individual e abrir aqui o canal master. E aí, olha só que interessante. Eu acho que você deve estar até ouvindo um som meio robotizado nesse momento. Tá aí? Comenta aí no YouTube se você tá ouvindo um som meio estranho, um som meio robotizado, aquela coisa meio metalizada. Isso é o que acontece quando nós temos uma duplicidade de sinal. O que acontece? Eu tenho aqui o meu lapela, onde eu estou realmente utilizando e você está me escutando, e eu tenho aqui esse microfone. À medida que eu abrir ali os dois sinais ao mesmo tempo, a gente está tendo uma inversão de fase, ou seja, os áudios eles estão chegando em tempos diferentes. Olha que interessante. Isso é uma coisa que acontece muito, por incrível que pareça. Pensa assim, por exemplo, numa bateria, onde você tem ali 8 microfones, 10 microfones, e todos eles captando ali o vazamento sonoro de determinados instrumentos. Ou, por exemplo, o cantor que está lá na frente do palco e ele vira um microfone de overall, ou seja, todo mundo que está ali atrás tocando vai vazar nesse microfone da frente. E pode acontecer justamente esses problemas de fase, ou seja, o som chegar ali em tempos diferentes. Então, quando você tem esse problema, já vou até dar uma dica aqui, ó. Dentro da mesa, eu abri aqui de novo o canal, nós temos um botãozinho que chama aqui, ó,
inversão de fase. Esse zero cortado ele serve para justamente fazer isso. Olha como que o som ele mudou, olha como que a gente ganhou muito mais grave aqui quando eu ativei a inversão de fase. E agora eu vou desativar a inversão de fase aqui, ó. Olha o que acontece, olha como que a gente... o som ele ficou bem mais magrinho. Se você não está colocando um fone de ouvido, agora é hora de você conectar um fone de ouvido aí para poder perceber esses detalhes. Mas olha aí como que o som ele deu uma crescida. Ele ainda continua um pouquinho robotizado, porque aqui a gente ainda tem uma outra questão, que o meu microfone ele é um microfone sem fio, então ele tem uma latênciazinha um pouquinho maior. E claro, eu tô aqui próximo falando dos dois. Obviamente que num palco a gente não teria dois microfones aqui captando a mesma voz ao mesmo tempo, mas a gente evitaria esse problema. Mastercursos.pro é mais que uma aula, é conhecimento para toda a vida.